paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Aquele tempo mais especial do nosso dia que nós reservamos para juntos nós lermos a palavra do Senhor. E aqui conosco o pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. É uma bênção para nós fazermos essa leitura juntos, né? Já estamos no livro de Juízes, na nossa leitura sequencial da Bíblia. E hoje nós vamos ler o capítulo 9. Então você vai abrindo a sua Bíblia, Juízes, capítulo 9. E nós vamos lembrar que no episódio anterior nós lemos o capítulo 8 e vimos aqui ainda a atitude, né, de Gideão, um dos juízes, aqui que o livro de Juízes ele fala a respeito dos juízes que foram levantados em Israel, usados pelo Senhor. E o pastor Fábio até fez o comentário no final de que pela leitura aqui que nós lemos, Gideão foi aquele que foi usado pelo Senhor, mas no final ele quis acumular ouro para si e acabou criando um tropeço para ele e para todo o povo ali. E um homem que foi muito usado nas mãos do Senhor, mas que no final a gente viu aqui na leitura da palavra que aquilo que ele acumulou para si de ouro, ele acabou trazendo um tropeço para a sua própria vida e para a vida do povo, né? E hoje nós vamos prosseguir na leitura no capítulo 9, Juízes capítulo 9. Vamos ler juntos. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós? Que 70 homens dos filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras. E o coração deles se inclinou após de Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo e foram e levantaram a Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E, dizendo-o a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se, na verdade, me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não,
saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade obrastes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos. Porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos medianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos 70 homens sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém, e os cidadãos de Siquém se fiaram dele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem é Siquém para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servi antes aos homens de Emor, pai de Siquém. Pois, por que razão nós o serviríamos a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expeliria a Abimeleque. E a Abimeleque se disse: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 bandos. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse:
As sombras dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu entre os bandos e pôs emboscadas no campo e olhou, e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra eles e os feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia: O que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram a Abimeleque e puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles, de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então nós vamos parar essa leitura aqui, ainda não terminamos o capítulo 9. Quais são os comentários, pastor? O comentário nesse capítulo 9, nós devemos assim observar uma coisa. Um dos filhos de uma concubina de Gideão, ele se acha no direito de reivindicar um lugar de governante. Então, na verdade, isso era fruto, olha só, quando o povo chamou Gideão, no capítulo anterior que nós lemos, para que ele dominasse sobre o povo, Gideão não quis comprometer com aquilo, e nem os filhos dele. Então, a falta de compromisso com uma liderança, com um governo, com uma condição espiritual para estar à frente do povo, já tendo o Senhor levantado Gideão, desencadeou uma série de coisas, porque o povo permaneceu na idolatria e agora os filhos um filho não legítimo, um filho de uma concubina que se levanta e mata todos os seus irmãos. Amém, irmãos? Vamos encerrando o nosso programa por hoje, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor.